Jesus, amém? Glória a Deus. Vou fazer um pedido. Anunciou o nosso irmão que está com a perna um pouco sambada. Não é para levantar não. Eu queria pedir para vocês virem um pouco para frente, para eu falar mais baixinho, a gente trocar umas ideias. Eu queria que fosse um bate-papo. Pode ser, vocês que estão atrás. Vem só um pouquinho para frente. Bora fazer essa madrugada, essa manhã, fazer vale a pena, né? Continuar valendo a pena. Glória a Deus. Quem estava aqui quando eu fiz um negoção top com o pastor? Quem estava? Quem estava aqui? Quando eu fiz um negoção top com o pastor? Aí. Não, tem que ser. É só vir para frente sem mexer na estrutura. Por causa da câmera. Só vir para frente mesmo, mas sem. Aí, glória a Deus. Vem cá, aqui ó. Senta aqui ó. Aqui, ó. Aí, molecote. Pronto. Amém, irmãos? Fica de pé para nós lermos uma coisa na Bíblia. Você que está aí, mano, você não precisava, tio. Mas já que ficou de pé, fica de pé. Quem que trouxe Bíblia? Hã? Só para eu não ficar sozinho aqui e não falar que é coisa inventada do tal de Mano Rap aqui. Eu queria que você abrisse ela em João 14. É uma parada bem conhecida, mas eu quero deschavar isso aqui com você. Explicar bem direitinho. João 14. Eu vou ler só os 6. Eu vou ler os 5, tá bom? Eu vou ler o versículo 5 só. E aí eu vou concluir as ideias aqui. Tá bom? Vou ler o versículo 5. João 14, versículo 5. Eu peço para você, filho. Eu sei que comeu, sei que ficou pesadão, eu sei que tá dando uma vontade de dar uma bodeada, mas faz um favor para mim e para você também. Tenta ficar ligado para não perder, tá bom? Tenta fazer, faça isso valer a pena para você, esse sacrifício aí de continuar acordado aí comigo, tá bom? Rapidão, eu vou dar um beijinho na Fro, amanhã eu vou ter outra oportunidade, eu falo Fro porque eu falo assim mesmo. Bruno, amanhã vai ter continuidade? Então tá bom, hoje vai ser um beijinho na Fro, coisa rápida, mas que se você conseguir guardar, meu irmão, tenho certeza que vai continuar sendo bênção para você, tá bom? Já fomos muito abençoados, sim ou não? Glória a Deus. Está escrito assim, eu vou ler só os 5, porque a conclusão eu vou dar conversando. Está escrito assim, ó, disse-lhe quem? Quem disse isso? Tomé disse, olha o que ele disse: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber então o caminho? Fecha seus olhos um tiquinho só. Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado por estar aqui nesse projeto. Deus, fui muito ministrado, Pai. E esse é o momento de ministrar essas pessoas. Eu gostaria que o Senhor hoje, em nome de Jesus, abrisse o entendimento desse povo. O diabo, ele não vem cegar os olhos e nem tapar os ouvidos, Pai, mas ele vem cegar o entendimento, porque sem eu te entender, Pai, eu nunca vou te adorar. Sem eu entender quem é o Senhor, nem glorificar o Senhor eu vou. Pai, é por isso que ele vem tentar arrancar o nosso entendimento. Mas quando o nosso entendimento, Pai, é aberto e a palavra entra, eu entendo o motivo que eu te adoro e entendo as coisas que o Senhor faz. E Deus, por te adorar, eu só vou te adorar se eu te amar. E só vou te amar se eu tiver relacionamento. E só vou ter relacionamento se eu conseguir te entender. Pai, abra o entendimento desse povo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senta o tiquinho. Glória a Deus. Senta aí. Cuidado aí, viu, filho? Pra você não se quebrar aí, ó. Meu Deus do céu. Irmãos, você faz esse fundinho pra mim e aí na sequência a gente faz aquela parte lá. Pode ser? Se não der tempo de fazer um rap hoje, eu prometo que amanhã a gente faz alguma coisa, tá bom? Eu preciso muito do seu tempo agora, porque a gente tem viajado o planeta falando sobre esse evangelho. E os lugares que eu mais gosto de ir são lugares tipo casa de recuperação, cadeia,
porque eu não sei se você acredita, mas eu acredito muito que lugares como esse Deus procura também aqueles que Ele disse que procuraria. O que Ele disse que procuraria? Os verdadeiros adoradores. E o louco é que quando Ele acha esse verdadeiro adorador, Ele não deixa no anonimato. Quando Ele acha o verdadeiro adorador, Ele coloca em um lugar onde as pessoas possam ver, porque o verdadeiro ele não vai se corromper com aquilo que é zoado. Eu posso falar do meu jeitão aqui, né? Já está mais que claro que nós é maloqueiro mesmo. Fiquei muito feliz de ver o Cela ministrar, porque eu falei, puxa, aqui eu não vou precisar medir palavras, olha que interessante. E glória a Deus por isso. Por que eu disse isso? Porque o Bruno, algumas vezes, ele me leva nos lugares que eu preciso ser ponderado, né, mano? E hoje aqui a gente não vai precisar medir palavras, porque a gente está em casa, amém ou não amém? Glória a Deus. E geralmente, nesses lugares, as pessoas têm um certo vício de se colocar em um lugar onde eles não são. E o top é que começou já esse encontro com vocês, tendo uma palavra top para um convite que vocês aceitaram esse convite. Aceitaram deixar de ser, dentro de duas aspas, menino, e aceitaram agora a se tornar então os homens. Como que eu quero definir isso? Eu quero definir de uma forma em que nem tudo que a Bíblia diz é para todos. Ou melhor, eu posso falar e definir de outra forma. Você sabia que tudo que a Bíblia diz é para todos que se tornam filhos? Olha que top. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro assim as ideias. Sabe aquela conversa que todo mundo gosta de falar e fala assim, ó, se Deus é por nós. Aquela outra que fala assim, 1000 cairão do meu lado, mas eu ouvi alguns lugares que a gente vai, muitos lugares, e as pessoas têm mania eles gostam de falar isso como se isso fosse algo que realmente mudasse a vida da pessoa, mas eu penso que ao invés de mudar, acho que afunda um pouco mais. Quando fala, por que você está assim? Você sabia que você é imagem e semelhança de Deus? E aí, como o nosso irmão Cacau me disse no carro, ele falou, mano, no carro não, ali trocando uma ideia, falou, mano, eu cozinho, né? Eu preparo uma boia, eu cozinho, então eu sou chato para comer. E nossa, o barato é gostoso, hein? Aí ele foi me dar um exemplo, ele falou, você não prega? Eu falo, prego. Então você não é chato para ouvir pregação? Eu falo, sou, é verdade. Geralmente a gente é chato para ouvir. E sabendo o preço que foi pago para que a gente chegasse aonde chegou, a gente costuma ser chato de verdade. Por quê? Porque é triste quando você vê pessoas ministrando vidas como se essas vidas fossem amanhã bater a cabeça e morrer. Só que quando as pessoas entendem que não ministramos vidas, mas ministramos almas, as coisas precisam ser mais sérias. Porque eu não estou direcionando uma palavra para quem vai morrer daqui a pouco. Eu estou direcionando uma palavra para quem vai se alimentar dessa palavra, é uma alma que é eterna. Então eu não estou direcionando uma palavra para que amanhã ou depois alguém que vai morrer. Eu estou direcionando uma palavra que alguém, por causa dessa palavra, pode ser eternamente levado para um canto ou eternamente levado para outro. Vai depender do que eu prego. E quando eu prego algo que vai afagar, quando eu prego algo que vai abraçar o seu ego, mas não te coloca de pé, para você entender que perdemos muitas coisas, para que hoje a gente possa guerrilhar para recuperar o que perdemos, aí não tem sentido. Você ouviu quando o Cacau ministrou aqui? Ele falou assim, você precisa entender que você não vai ir para o céu, você vai voltar para um lugar que você nunca deveria ter ido. Logo, quando eu entendo isso, eu vou entender uma coisa, o quê? Se eu estava lá, a minha pergunta de um cara inteligente, porque tem uns que eu vou falar para você, o diabo veio cegar o quê? O entendimento. E sem o entendimento, bem baixinho, filho, senão eu vou cantar, e aí o povo vai embora, vão dormir de verdade. Onde que eu estava? Só para eu saber se vocês estão comigo. Vocês estão mesmo. O diabo, ele cega o entendimento, porque se você não entende, você fica sendo só mais um meninão, que é da hora as ideias, mas faz sentido só agora. Mas depois, na continuidade, por você não ter entendido a necessidade de ter que se posicionar, você abre mão. E aí é zoado, mas isso explica muitas coisas. Exemplo, por que muita gente que você conhece diz ser cristão, continua a mesma porcaria de vida? Porque o dizer ser cristão não é ser cristão. Olha que top.
você dizer que não te garante usufruir do que a Bíblia diz que você tem como cristão. Consegue me entender? O que adianta, irmão? Vamos falar assim, numa quebradinha ali, estão fazendo uma festa, por quê? Porque 80% da quebrada agora é cristão. Legal, mas as minas parou de engravidar com 15? Não. Então quer dizer que o menino que falou que é cristão está explodindo as meninas que estão falando que é cristão e não estão exercendo aquilo que a Bíblia diz que o cristão precisa exercer. O cheque parou de voltar sem fundo, os golpes, os caras parou de vender droga, parou de matar por causa de 5 cruzeiros. Não, então quer dizer, muitas pessoas falam, mas não é. E o que eu queria que você entendesse é que se você usufruir de todas as coisas que já foi ministrado, está sendo ministrado e vai ser ministrado, você pode sair dessa estatística de ser alguém que se emocionou aqui, mas voltou para quebrado e continua sendo a mesma porcaria. E aí agora é hora de eu falar para você, agora é hora de dividir, de separar os meninos dos homens. Porque os meninos vai ser menino para sempre, mas os homens não. Os homens tomam algumas atitudes que é necessário tomar. Ou então vai ser menino para sempre, mas não reclama da consequência. Eu vou te dar um exemplo sobre aquilo que é usufruir das coisas que a Bíblia diz. Todo mundo fala, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, sim ou não? Mas eu preciso ser o que a Bíblia diz que eu preciso ser, para alcançar o que a Bíblia diz que eu tenho. É vários que quer estar envolvido. Até falam crentes também. Você sabia que tem gente que nem vocês, igualzinho vocês, que entrou numa situação dessa, continuou numa caminhada, gostou da palavra e mudou o linguajar, mas continua a mesma porcaria de vida, porque fala que nem crente, mas as atitudes são de menino. E para isso você entender, para você entender e ficar mais claro, eu sempre deixo muito claro as ideias para não ter dúvida. E hoje eu vou ter um pouco mais de cuidado, porque eu sei que você está pesado por causa da boia. Mas eu queria que você entendesse que você sabia que esse nós, por exemplo, tem que separar os meninos dos homens? Como assim, do reco? Aqui ó, se Deus é por nós, mas nós quem? É o que, filho? É o menino ou os homens que ele está falando? Não, está falando dos homens. E quem é os homens? Aquele que tem um nome no livro da vida. Você entende? Tem gente que fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós quem? Porque se Deus não tem, se Deus não convive no meio dos mentirosos, então esse nós não é quem mente. Então significa, se eu minto, eu não sou inimigo do diabo, eu sou filho do cão. Olha que loucura, hein, mano? E que ideia é essa? O diabo tem filho e eu gosto de mostrar na onde? Na palavra. Quem que tem uma Bíblia aí? Rapidão, abre 1 João. Empresta para alguém abrir aqui, ó. Empresta aqui. Cada um vai fazer um teco. Você empresta a Bíblia. Você desenrola bem isso aqui. Você emprestou a King James de alguém? É, né? Abre aqui, ó, 1 João. Você manja? Desenrola? Então tá indo para lá, para cá. 1 João. Não é o Evangelho de João, é 1 João, antes de Apocalipse. Aê, molecão. Tá aí? Segura aí que você vai ajudar eu na próxima então. Fala aqui, 1 João 3, versículo 10. Bem altão. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Segura, misericórdia. O diabo tem filho? A Bíblia diz o que? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Presta atenção em mim, presta atenção para fazer valer a pena. Ó, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O diabo tem filho, meu irmão, que você saiba qual é o pai que você chama de noite, mas que não venha embaçar na nossa, querer usufruir de uma coisa que é direcionado para quem se posiciona como homem, não para os meninos. Os meninos levam ao evangelho na brincadeira. É uma oportunidade de mudança, mas ó, se pá eu vou, mas se pá se você não for, que você fique sabendo. O pai que você chama à noite ou naquela decisão 1000 graus que você precisa tomar, é o cão. Se Deus é por nós, não ousa falar que esse nós é o mesmo nós que paga um certo preço para viver em santidade com Deus, mano. Quer ter a mesma coisa que nós, mas não quer viver a mesma coisa que nós. Ou você se torna homem para usufruir dessas coisas, ou você vai continuar sendo um menino, mas não esquece de uma coisa. A hora que gritar e falar, ai meu Deus, qual é o Deus que você está gritando? Ô pai, me ajuda, qual é o papai que você chama? E esse tipo de coisa,
Em toda promessa que a palavra dá, ela direciona a isso. Por exemplo, aquele que, mano, a gente vai nas cadeias, está escrito no peito dos caras, está escrito no murão bem grandão, o quê? 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não seria atingido. Ponto. Mas não tem ponto na Bíblia. Dá continuidade. Qual que é a continuidade? Como que começa esse salmo? Quem conhece esse salmo? Rapazinho. Segura o tiquinho. Rapazinho. Como é que é? Começa? Tira a máscara para te ver. Põe. Rapaz, nessa não. Não. Como que começa o salmo? Pera aí, deixa eu repetir. 1000 vai cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A minha pergunta é: eu quem? Como é que começa o salmo mesmo? Olha, é direcionado para um alguém. Aquele que habita, mas aquele que habita, tem vários que escreveu no peito, dentro de uma cadeia, quando começou uma caminhada. Só que é o seguinte, perdeu a cabeça no meio de uma guerra. E quem está errado? A Bíblia, o cara que prega, ou o mano que interpretou tudo errado? Porque não é falar que habita, é necessário habitar. Se você não habita, não queira ficar achando que você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Por que tem vários crentes cansados? Porque são vários crentes que falam que habita, mas não habita. E eu quero já direcionar essa palavra para você, porque vocês estão no início, que resolveram aqui, desde o primeiro dia, eu vou ser homem. Então já que é para ser homem, não esquece de uma coisa, lá fora nós era 1.000.000, sim ou não? Então aqui dentro, meu parceiro, você tem que ser 100 vezes mais a 1.000.000. Por quê? Quando eu comecei aqui falando sobre eu amo demais colar nas casas de recuperação, numas cadeias, em lugares como esse. Por quê? Porque Deus procura. Já imaginou Deus te achando, mano? Aí, você já imaginou voltar para a quebrada e não ser nada daquilo que as pessoas esperam que você era, mas agora não é mais? Já imaginou as pessoas esperar você ter a atitude de um menino, mas de repente a atitude que você passa a ter é a atitude de um homem, que se esconde atrás da sombra do Onipotente, que habita no esconderijo do Altíssimo e que agora verdadeiramente faz parte do nós, que não se corrompe mais para o mundo? Você é louco, tio. Como é que vai ser seu irmão, mano? Olhando a situação dessa e vendo o que Deus fez na sua vida. Pois bem, eu só queria dizer que isso aconteceu com a gente no início. Deixa eu pôr aqui, porque aí não vira vigília igual eu estava falando que ia virar. Isso aconteceu comigo. Eu era do Detentos, tio. Eu cantava rap mais do que falava. Eu viajava mais do que vivia na minha casa. Não mudou muito depois da conversão. Mas eu tinha um sonho com 15. E o meu sonho deixou de valer quando eu deixei de ser meu pai como herói e passei a ter o traficante da quebrada. Agora ele é o meu herói. E sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a focar naquilo para chegar lá no objetivo. E com 22 anos eu deixei de ter o meu pai com 15 eu deixei de ter meu pai como herói. Com 22 eu alcancei o sonho que eu tinha, que era ser igual ao traficante da quebrada. Porque ele tinha um boot louco, a casa mais top da quebrada. Chegando. A casa mais top da quebrada era dele. A mina mais cabulosa, quem casou? Ele. O carro mais louco dele. E eu comecei com 15 a falar: eu quero ser o que esse louco é. Meu pai viveu a vida inteira, já tá velhinho aí, ó. E nunca teve um carro, mano, nem habilitação tirou. Com 22, adivinha quem eu era? Agora eu era o monstro, que tinha uma biqueirinha ali, que ligava um menino lá, que tinha um fuzil ali, que emprestava para ganhar um dinheiro lá, e que se envolvia ali, que ligava outro menino bravo do outro lado, e que na nossa época era lojinha que falava, era biqueira que falava, não era nem lojinha. Hoje eu nem sei como é que tá, graças a Deus. São 17 anos de conversão. E aí você imagina, com 22 eu alcancei o sonho que eu tinha com 15. Entende? E show de rap pra lá, e show de rap pra cá. Carandiru de casa cheia, já ouviram? O Carandiru está de... Pastorzão tá te vendo. Segura, mano. Aqui, aquela outra assim, ó. Não vou cantar mais não. E aí fiz sucesso, irmão. Explodimos. Lancei aquela música, A Ideia Forte. Se liga, maluco. Rapaz, o pastor tá te vendo aí, gente.
E aquela outra assim, ó, lembranças que eu trago no meu... Nós precisamos dar uma atenção para esse lado aqui, amém, gente? E aí você imagina, filho, viajando o planeta, cantando rap, tumultuando, mas aí a gente tem que esquecer de uma coisa, o que é a família? Não dá, né, mano? E aí você vê uma mãe que não acreditava no meu sonho, porque meu sonho era frustrado, porque era feliz só para mim, mas eu tinha uma mãe crente dentro da minha casa, que falava, meu filho, Deus tem um plano na sua vida, um PRA, né? Ela falava plano mesmo. Eu falava, para com essas ideias, mãe, se o seu Deus me der o que eu ganho vendendo droga, eu vou para esse Deus. Se o seu Deus me der o que eu ganho fazendo rap, eu vou para esse Deus. Onde você mora, mãe? Casa velha sem reboco. Reboco aqui é revestimento de... É? Fui falar isso no Rio, os caras ficou meio bravos comigo. Embolso? É. Reboco? Falei, deixa eu encostar um caminhão, mudar a sua vida. Olha a casa velha que você mora sem reboco. Ela olhava, embolso, reboco, sem revestimento de... Deixa eu mudar a sua vida. Ela olhava para mim e falava, desse dinheiro eu não quero uma pedra na minha casa, meu filho. Ou seja, tive uma referência top em casa. Porque eu falo para você, se for para você passar por esse projeto, ter aceitado Jesus que foi oferecido, e não foi oferecido como um chocolate, como um golinho d'água, como um pacotinho de bala, foi oferecido para você como algo que pode mudar a sua vida. E se você foi aquele que colocou a mão no coração e repetiu, Senhor Jesus, eu te aceito como fiel e único Salvador da minha vida, escreve meu nome no livro da vida, te aceito como meu Senhor, e toda... Você tem que lembrar de uma coisa, você não fez negócio com o menino. Você tomou uma atitude de sair e deixar de ser menino e se tornar um homem, na presença do Pai, livro escrito, o nome escrito no livro da vida. Mas agora a continuidade disso é que se você voltar lá para a rua e ser a mesma porcaria, você vai cair nas estatísticas de que muito lixo que a gente mesmo fala. Um monte de crente, fala a verdade se você nunca falou. Se for para ser crente igual esses lixos mentirosos, eu não quero. Imagina um gordão bem gordão. Aqui tem Herbalife? Não. Tem? Imagina um gordão, mas bem grandão, bem grandão, bem grandãozão mesmo. 190. O problema não é ter 190. O problema é ter 190, andar desse jeitão, meter a mão no bolso e oferecer um chazinho que emagrece. E falar para você aí, toma um golinho que você vai emagrecer, mano. Você vai falar o que para ele? Ô gordão, na moral, bebe 3 litrão, depois você volta. Mas não é deselegante, sim ou não? Mas é deselegante igual um cristão olhar para você e falar, Deus vai mudar a sua vida. E você ser obrigado a olhar para ele e falar, por que não mudou a sua? E fala a verdade, se um de vocês aqui nunca falou isso aí para os crentes chatão, que vivia pesando na nossa, fala, na moral, esse cara vive falando de um Deus e papapá, mas a vida desgraçada, desgraçada não é palavrão, é algo sem a graça do Pai. Aqui, a vida tudo zoada, toda hora tá com a mina mordendo o beiço dela, toda hora, é a mesma coisa as minas também, sim ou não? E agora você se enrolou, por quê? Levantou a mão, colocou a mão no peito e falou, aí pai, escreve meu nome no livro da vida. E agora o pai está contando com você não mais como menino, mas agora como homem. E o proceder, como é que vai ser? Ah, mano, eu fiz emocionado. Sabe por que muitos fazem emocionado? Por falta de conhecimento. Agora, quando eu passo a conhecer um relacionamento que deu certo, que não deu certo, não pode me afastar desse evangelho que todo mundo prega. E sabe o que aconteceu comigo? Eu não conheci o evangelho que todo mundo prega, porque a minha mãe falava esses baratos para mim. Sabe o que eu falava para ela? Eu estou afirmando que eu estou na guarda, de boa. Que os vizinhos estão tranquilos, aqui não tem problema com vizinhança. E eu não tenho problema com sono, tá suave aqui, Bruno. Por mim até 5h30 nós vai. Então mete uns repão, vixi, vai ser louco. Mas deixa eu fazer você entender uma coisa. A minha mãe me ofereceu um evangelho que na época era superficial para mim, por eu não entender. E aí geralmente as pessoas que não entendem se emocionam com louvor e faz o que muitos fazem, levanta a mão, aceita algo como se amanhã não fosse viver uma realidade na rua. E aí ele passa a fazer parte dessa estatística de cristão que na verdade aceitou um Cristo e que, por exemplo, agora eu estou em Cristo, firmeza total, mas o meu relacionamento não deu certo. A primeira coisa que eu largo, o evangelho. Aí eu pergunto, o que Cristo tem a ver com a porqueira de uma mina que você arrumou, mano? Ou da porqueira do cara que você é, que não conseguiu nem ficar firmão com a mina. Tipo,
E para mim foi ao contrário, você sabe por quê? Porque quando a minha mãe me ofereceu esse evangelho que eu aceitaria, talvez por emoção ou para agradá-la, eu não aceitei e continuei no meu mundão. Mas a pior frustração de um homem, é onde eu quero falar aqui muito sério com você, mano. A pior frustração de um homem, cara, não está quando ele não alcança o sonho. A pior frustração do homem é quando ele tem um sonho, alcança o sonho e percebe uma coisa: eu continuo a mesma porcaria que eu era antes. É como se o sonho que você tem fosse sanar o vazio que você sente. E eu acreditei nesses baratos, filho. Cantava para lá e para cá, a multidão cantando para lá e para cá, eu olhava as que eu quisesse. Porque nós era bonito? Não, é porque nós era brabo de verdade. É igual os meninos do sul lá falam, os manos do sul lá, o Tom. Eu costumo chamar ele de outro nome, mas eu vou vigiar. Tom fala assim: é bichão mesmo, hein? Sabe quem nós era? Nós éramos os bichão mesmo, nós éramos os bravos mesmo. Mas e aí? Quando os holofortes apagavam, no começo era top, porque nós cantávamos, a multidão cantava junto. Estou falando de mim, né? Não estou falando do grupo. Então eu cantava, a multidão cantava junto. Mas quando apagava os holofortes, mano, puxa, acho que a pior frustração de um homem é ter que tirar uma máscara de um sorriso e ter que ir embora com a lágrima no rosto, porque eu não amava nem a mim mesmo. A brincadeira de puxar o coisa e colocar uma bala aí, pleque, o sonho era que, mas se não deu certo pra mim, então vai você, porque se eu não me amo, como é que eu vou conseguir amar você? Agora é a sua vez. Quando você não se ama, você não consegue amar ninguém. E aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e o buraco vai ficando maior. E o vazio vai aumentando. E esse vazio, eu imaginava que eu poderia chapar. Esse vazio, eu imaginava que era a mina que eu estava que não satisfazia mais. As ideias eram da hora no começo, mas agora não. Então tinha uma lá, um em cada estado. A consequência, pensão até umas horas. E é terrível isso, porque como foi falado aqui, você planta, não tem jeito, bro. Vai chegar uma hora que você vai colher. Não adianta. A ideia é você assumir essa plantação zoada, colher, jogar fora, e quando você tiver um lugarzinho, pegar aquela sementinha que já foi deixada aqui no meio, pega aqui, ó, e planta, porque mesmo que demore, uma hora você vai colher a benção da coisa boa que você fez. E chegou uma hora que não tinha. Por quê? Cansou, filho? Falou que ia ficar comigo, fica comigo, gatão. É, não, mano. Fica comigo, mano. Poxa, fica aí. Cansou, tá negociando ali. Não, segura o manto, varão. Chegou uma época na minha vida que eu pisava na quebrada e tumultuava daquele jeitão. Meus vizinhos me amavam. Por quê? Porque nós pegava na época, os caras iam atrás das coisas com um som nas costas, e atrás de uma viatura, atrás de alho, e achava bugaia. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Enfim, eu sei que nessa época eu precisei tomar uma atitude, e a atitude que eu fui fazer é falar: quer saber, eu vou dar um break nessa vida, aqui, vou continuar administrando do jeito certo, mas vou fazer uns baratos para ficar longe, vou fazer uns cursos, vou colocar alguém na confiança para ter meus baratos, um meninão da hora, e vou fazer uns cursos. E fui fazer, mano. Fiz psicologia da linha humana, didático de ensino, direção ofensiva e defensiva, gosto demais de carro e relógio. Eu era viciado nisso, hoje é outra fita, graças a Deus, libertão nessas coisas também. Fazia qualquer coisa bater, entende isso aí? Quando eu falo de ser liberto, é que agora não, agora é outra fita. Se tiver da hora, se não tiver, dá um tempo para daqui a pouco a gente ter e tal. Mas na época eu era doente nesses baratos, fui fazer esses cursos para não ficar moscando na quebrada, para não ficar tomando bote. E aí fui fazer. Back vocal do detento chama José de Arimateia, um cara crente, irmão dele, Israel. E através desses manos eu conheci um curso chamado Teologia. E eu me converti, não emocionado com o louvor e não emocionado com o que a minha mãe era de exemplo para mim, mas eu me converti por ter conhecido uma parada chamada Bíblia, cara. Por ter entendido agora uma coisa que todo cristão deveria entender, respeitando uma ordem cronológica, respeitando uma história em que você foi inserido. Você precisa entender, por exemplo, todo mundo fala que Jesus veio salvar, sim ou não? Mas veio salvar do quê, mano? Se Jesus significa Salvador, então o Salvador veio me salvar, mas me salvar do quê? O que é que eu estou aceitando? O que é que tetelestai, né, mano? O que é que ele pagou por mim?
Tá bom, derramou sangue, mas por que esse cara veio? Sem eu entender Jesus, o motivo que ele veio, significa que eu não entendi nada dos profetas que profetizou que ele viria. Consegue entender? E aí a vida que segue, mano. E aí eu viajo o planeta para lá e para cá, e uma das coisas que é pior de um homem de Deus ver, eu tenho certeza que todos concordariam comigo se estivessem aqui, sabe? Os que estão aqui eu tenho certeza que vai concordar comigo, mano. A pior coisa de um homem de Deus ver, pastor, são pessoas que pregam o evangelho sem entender o que estão pregando. Você sabia que 70% das pessoas, eu estou indo para lá para poder trazer vocês de volta, fica tranquilo. A maioria das pessoas que pregam, 70%, elas são semi-analfabetos de Bíblia, cara. Isso é uma estatística que eu não estou inventando. É uma estatística que é um pouco óbvia quando você vai em alguns lugares e vê pessoas ministrar coisas que na verdade não é o que está escrito. Quem veio roubar, matar e destruir? Olha. Olha. Geralmente a gente fala quem? Mas não é isso que está escrito, e eu só vou entender isso se eu ler, e a parte chata é ler. E ninguém quer fazer a parte chata. As pessoas vão na internet, copiam aquilo, jogam no povo. Mas o pior não é jogar no povo que a falácia que se tornou verdade que não liberta. O pior é essas pessoas aceitar essa verdade e acreditar que essa verdade é o que está escrito. Entende? O ladrão veio roubar, matar e destruir. O ladrão naquela história é o líder religioso terrível por causa de um ceguinho. A história do ceguinho é top, Cacau, mas ninguém quer saber a história do ceguinho. As pessoas gostam de falar, fica tranquilo, porque o diabo vem roubar, matar e destruir. Mas Deus vem dar vida em abundância. Ainda põe Deus no lugar de Jesus. Mas Jesus não é Deus, então vamos respeitar a história. Não está escrito isso lá. O atributo do diabo é roubar, matar e destruir. Mas na moral, nessa história, em João 10:10, existe toda uma... O diabo é o lobo, nós somos a ovelha. O pastor é o mercenário. E o bom pastor, o líder religioso mercenário, e o bom pastor é o Jesus que dá vida por você. É top, mas na moral, não tem graça quando tem uns gritão. Quem é pior? Os que faz assim ou os que dá glória no final? Como que eu vou glorificar a um Deus que eu não sei do que se trata? E no final pede, dá glória, vaso. Que dá glória para quem, meu Deus do céu? Me faz entender a grandeza desse Pai, que vai ser automaticamente. Faz silêncio, só para você ver. Silêncio. Ouve. Tá ouvindo? Segura, Cacau, segura. Ó, tá ouvindo? Consegue ouvir o grilinho? Por entender a grandeza do Pai, ele glorifica o Pai. Os passarinhos, piu, 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 é para te agradar? Não, ele está glorificando o Pai por entender a grandeza do Pai. Agora tem um monte de gente na igreja que glorifica a um Pai que o pastor manda glorificar. Pode vir, por favor. Sem entendimento ninguém vai ver Deus, mano. Sem entendimento ninguém vai renunciar a uma vida por amor a um Deus que não conhece. Ninguém glorificará a um Deus sem entender a grandeza que esse Deus tem. Agora, por outro lado, é tão cabuloso que as pessoas continuam glorificando aquilo que o homem traz e que parece ser edificante. Eu quero falar para você, se for fazer um começo, começam entendendo aquilo que vocês estão aceitando. Foi falado aqui 1 milhão de coisas que, se vocês entendessem um plano perfeito do Pai, mano, nossa, vocês iam... Não entendeu, filho? Fala com nós. Oi? Sim? Não, estou falando, você falou aí, eu não entendi. Fala para nós, que eu quero entender essas ideias, filho. Ao qual? Água, filho? Tem água por irmão? Ah, chegou, entendi. Estou pensando que está interagindo com nós aqui. Eu quero que você entenda que nós tínhamos uma casa e nós fomos expulsos dessa casa. Só que eu quero que você entenda que esse nós chamava Adão. E esse Adão tinha tudo que precisava ter, mano. Só que foi expulso dessa casa. Sabe como é que funcionava lá? Lá funcionava a minha parte espiritual totalmente ligada em Deus. Imagina aqui, ó, minha parte espiritual ligada em Deus.
Nós fomos feitos três, tricotômicos: corpo, alma e espírito. O corpo você consegue enxergar, sim ou não, até hoje? Sim ou não? O corpo, quando você enxerga, significa uma coisa. Esse corpo, ele se alimentava de uma árvore que tinha no meio do jardim, chamado árvore do quê? Árvore da vida. O motivo que fomos expulsos do Éden, porque o corpo não morria porque comia da árvore do quê? Da vida. A minha parte espiritual era totalmente ligada em Deus. Vamos supor que a minha parte espiritual, ela está aqui ligada em Deus. Vamos supor que aqui fosse o lugar que está Deus, tá bom? Só uma simbologia para você entender. Parte espiritual, ligada em Deus. Parte física não morria porque comia da árvore da vida. Coisa gostosa. A parte espiritual dominava o corpo porque estava ligado aonde? Em Deus. O corpo não morria de fome, nem desnutrido, e tinha a vida eterna porque comia a árvore da vida. Pronto. E aí só tinha uma regra, qual? O papai falou assim: deixa eu falar para vocês, não coma daquela, faça o que vocês quiserem, come o que vocês quiserem de todas, mas ali não põe a mão, porque certamente se comer, vai morrer. O que aconteceu que todo mundo conhece essa história? Deus fez as coisas tudo perfeito, tudo bom, viu que tudo era bom. Uma coisa ele viu que não era bom, o quê? Quando o malucão estava ali e ele não tinha intimidades com os animais, ele olha agora para o homem e fala: não é bom que o meu parceirão vive a só. Aí apagou Adão. Quando acordou, quem estava? A Eva gatona. Quando ele olha, fala: prazer, te quero. Ela fala o quê? Sou toda sua. E sabe o que vai acontecer ali? O homem agora deixa de ser solitário, agora tem uma gatona ajudadora, e a Bíblia fala sobre isso. Só que a gatona ajudadora, sabe o que vai acontecer agora? Você precisa entender. Mano, que neurose é essa daquela cobra? Se eu falar para você sobre essa cobra, você vai falar: mano, então essa história é uma grande oreada, é uma fábula, porque é o animal que fala. Mas se eu te falar que antes de Adão ser criado, ou até na criação de Adão, ou quando Adão vem à consciência, eu quero que você entenda que a história não começa aí. Eu preciso entender quem é o meu inimigo, porque senão eu nunca vou entender a cobra falando no Éden, mano. Agora, como é que eu vou conhecer o meu inimigo se eu não fizer a parte chata de entender e ler? Você sabia que antes disso Deus cria os querubins, arcanjos, serafins, os anjos, uns que louvam, outros que guardam, outros que guerriam e top de verdade. Lá nos querubins ele chama, depois de uma multidão, ele fez uma multidão, separa unge, dá poder para ele, cobre de pedras preciosas e fala assim: ó, esse aqui é meu aferidor de medidas. E aí tem um motivo porque esse cara cai. Por quê? Porque quando Deus faz o homem, Deus pega e fala assim, ó, vou dar um exemplo, vamos deschavar isso para poder ficar interessante. Pastor, não tem jeito, tá bom? Segura só para ficar interessante, tá bom? Eu quero que você entenda que Deus, quando faz os anjos, ele faz muitos, mas muitos. E de uma classe desses anjos, dos três, querubim, arcanjo, serafim, de uma multidão desses anjos, ele pega da classe do serafim, ó, tá ouvindo? Você não dá glória, eles dão, né? Eu tô brincando, não precisa dar glória porque eles estão dando. Dão glória quando entendeu o que Deus fez por nós. Aqui que louco! Quando Deus pega agora do monte de querubim, ele separa ele unge, ou seja, ele dá poder para ele separa daquele monte, ele cobre de pedras preciosas. Onde está escrito isso? Gênesis? Não. Se tiver, eu caio duro. Só fala o livro. Ah, o moleque tá ligado aí, ó. Você tá desacreditado? Lê. Tu és o querubim ungido. Segura. Rapaz. Senta. Aqui, ó, tá escrito na onde? Em Gênesis? Não, você pensa que a história da humanidade começou em Gênesis, mas o inimigo do homem, mano, a história é muito mais louca do que você imagina. E quando você imagina, ou quando você entende aonde é que você se encaixa nessa história, você começa a perceber que não tá tudo bem. Nós perdemos muitas coisas. Ele pega agora esse querubim, unge, separa, cobre de pedras preciosas. E sabe demais? Coloca como aferidor de medidas. Coloca como exemplo de todos os outros. Você quer ver algo perfeito? Dá uma olhada lá. Aferidor de medidas. Algumas traduções de... Cansa não, filho. Vem comigo.
Algumas traduções fala que Lúcifer significa isso ou aquilo, mas eu só quero que você entenda uma única coisa. Se precisar até desenhar, é melhor que você desenhe aí. Antes da queda, ele era um, mas depois da queda acontece algo totalmente ruim com ele. Antes da queda ele era um anjo aferidor de medidas, mas quando ele se rebela contra Deus, ele se torna um acusador, que é o diabo. Consegue me entender? Eu preciso respeitar uma ordem cronológica, por quê? Porque quando eu falo Lúcifer, eu estou falando de alguém. Quando eu falo diabo, eu estou falando da consequência que a queda fez com esse mesmo alguém. Entende isso? Agora veja bem, por que se rebelou? Eu quero só dizer para você, porque Deus agora resolve fazer um homem. Se ele tiver que chamar alguém para compartilhar, ele chamaria quem? Com certeza o aferidor de medidas, o cara que ele colocou acima dos outros anjos, cobriu de pedras preciosas, mano. Ele andava sobre, enfim, ele chama e fala assim: eu estou com um projeto. Qual é o projeto? Meu projeto é fazer um homem. Só que agora eu não vou fazer igual você, porque você é dicotômico, você é alma e espírito. Mas eu quero fazer o homem em 3. E eu vou fazer um jardim top onde ele vai habitar. Eu vou colocar uma árvore top onde ele vai se alimentar e não vai sentir fome. Eu quero fazer ele eterno, mas eu quero colocar uma coisa nele também: a minha imagem e a minha semelhança nesse cara. E aí a Bíblia fala, não em Gênesis, mas nos livros ali, no decorrer da Bíblia, a Bíblia fala que desceu no coração, no sentimento de Lúcifer ser maior que Deus? Semelhante. E esse semelhante é o mesmo semelhante que a Bíblia traduz com a imagem e semelhança que ele fez o Adão. E desceu no coração do homem agora o desejo de ser semelhante. E ele falou que colocaria o trono e isso e aquilo outro. E ficou injuriado. Por quê? Porque agora imagina a situação de um Deus olhar para você que era gerentão, era o cara top, e falar para você: ó, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou fazer um homem, mas nele eu vou pôr a minha imagem e minha semelhança. Eu vou pôr nele aquilo que você mais deseja, tio. E aí então começa o quê? A loucura. Porque agora esse aferidor de medidas, ainda que antes da queda ele vai até os anjos e fala: ei, rapaziada, imagina os anjos louvando, glorificando a Deus. Santo, santo. A tradução de santo dos anjos para Deus não é kadosh, tá? É algo que não existe nem tradução para você saber o que esses anjos falam para Deus. É muito louco isso. E eles lá assim falando: santo, você é zica mesmo, você é top, você, obrigado por tudo, santo e santo. Aí daqui a pouco chega quem? Um aferidor de medidas. É tipo o gerente chegando e falando: salve rapa, firmeza mesmo. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Sabia que Deus está com um plano aí? E os caras: Deus é zica mesmo, santo, santo, mais santo ainda. Qual é o plano? O plano seu é perfeito, você é zica mesmo. E aí o aferidor ainda fala assim: vocês não estão entendendo, ele está com um plano de fazer um homem, fazer um jardim, colocar esse homem dentro, um ser humano. E os caras: santo, mais santo ainda, esse homem deve ser para te glorificar, como também nós somos. E santo, 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 até que ele fala: ô meu, vocês não estão entendendo? Ele vai fazer um homem imagem e semelhança dele. E os caras: glória a Deus, é ele mesmo, você é santo, faz o que você quiser. Mas alguém parou para pensar um pouquinho, porque na sequência ele falou: ô mano, nem nós é a imagem e semelhança dele, bro. Aí alguns parou e falou: é mesmo, né? Sabe quando o telefone toca no meio do culto? Sabe quando acontece alguma coisa que qualquer coisa dá uma dispersada? Porque é tipo isso que o Satanás agora conseguiu fazer. Porque nessa atitude que ele fez, ele conseguiu fazer uma rebelião. E nessa rebelião ele arrastou uma terça parte para ir contra os anjos de Deus. Nem nós é semelhança, isso mesmo, nós vamos colar. E geralmente quando eu prego nas igrejas tradicionais, eu falo: vocês imaginam que esses anjos estão tudo de boné, né? Esses anjos caídos, tudo de boné, andando assim, falando igual nós. Eu fico injuriado. Sabe por que eu preciso que vocês se convertam mesmo e fiquem firmão e fortão? Porque nós precisamos de representante nessa fita aqui, mano. Nós precisamos que vocês se posicionem, porque a hora que você for numa igreja tradicional e esses caras no teatro colocar a parte do criminoso que mata a menina, que ia matar a menina e pai e tal, e solta um rap, nós temos que falar: ô bro, não. Eu conheço uns caras que é brabo que ouve sertanejo. Por que o rap?
Maior preconceito com nós. Então eu imagino nessa história, quando conjectura, até nós somos induzidos a pensar que agora os anjos com o lenço na cabeça, andando desse jeito, um cigarrinho do lado, para tumultuar agora e bater de frente com os outros anjos. Mas eu quero dizer para você que houve essa guerra, e é verdade, a Bíblia diz sobre essa guerra. Só que nessa guerra, irmão, por que Deus não arrebentou com tudo? Olha só, na minha cabeça tem um projeto. Saiu da minha cabeça e agora ele existe. Você pode destruir? É pique isso. Eu quero que você entenda que agora ele traz à tona aquilo que ele queria e foi expulso. E quando ele é expulso, ele cai nessa terra velha zoada. E agora você quer saber de uma coisa? Aonde o quê? Tu é zica mesmo. De verdade. No mínimo desenrolado na palavra. No mínimo, enfim. Agora quer saber de uma coisa, meu irmão? Quando ele desce, aí Deus agora conclui também o plano. Qual era o plano de Deus? Fazer você, fazer o Adão top. E viu que Adão era zoado porque estava sozinho. Entende? E agora faz a gatona. E ele só pede uma coisa: para você continuar sendo isso que você é, ligado aqui à parte espiritual, porque nós fomos feitos tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. A parte espiritual é a que você não enxerga, que é a sua alma, que esse é você, sentimentos centros dos sentimentos, decisões e blá, 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 blá. E a Bíblia fala muitas vezes coração por causa do sentimento, e ali você pode traduzir, dependendo do que você estuda. E aonde é colocado ali, você pode falar sobre alma, sobre sentimentos. Então essa parte espiritual ligada em Deus, fortão, e dominava o corpo que dependia da árvore da vida para comer. E aí era só uma regra: qual não come da árvore do conhecimento, porque se você comer, certamente você vai morrer. E aí o que aconteceu? Aparece uma cobra, mas agora usado por alguém que hoje você sabe quem é, porque esse alguém foi o mesmo que caiu. A culpa é da cobra? Não, a culpa é de quem usou a cobra. Então, se eu não entender meu inimigo, eu não entendo a cobra no Éden. Se eu não entender a cobra no Éden, eu nunca vou entender a queda do homem. Se eu não entender a queda do homem, eu não sei o que eu perdi. Se eu não sei o que eu perdi, tá tudo bem, obrigado. Mas não tem nada bem, o bagulho tá louco. Se eu não entender o que eu perdi, não entendi a queda, eu nunca vou entender as alianças de Deus tentando trazer de volta. E a Bíblia vai ser uma folha em branco que quando eu leio dá sono, porque não tem aonde se encaixar. Onde parece que eu não faço parte dessa história. Mas quem conhece entende. Quem conhece sabe. Por que o mano deu um gritão logo dali e falou: aqui ó, tá aqui escrito em tal lugar. Por que será? No mínimo tem que ser conhecedor, filho. Agora quando eu conheço, mano, eu não troco esse evangelho e a causa da minha salvação por qualquer coisa. E você quer saber o que aconteceu na queda? A mina comeu. O que Deus faz? Deus pega e ainda tenta trazer o cara e fala pro cara: mano, pelo amor de Deus, Adão, cadê você? Doido que Adão saísse de trás de alguma coisa que Deus já tinha visto. Eu brinco com meu filho assim: João, vê se você me acha. E meu filho: pai, vê se você me acha. Eu falo: ixi, você sumiu. Ele, pum, achou. Era como Adão queria se esconder de Deus, assim aí, ó. Oh Deus, estou escondido de você. Deus sabia. Mas Deus não brinca de esconde. O que Deus queria era que aquele malucão se posicionasse não como um menino, mas como um homem, mano. E sabe o que ele fez? Se posicionou como um menino. Adão, cadê você? Ficou escondidinho. Quando era de costume de Deus voltar naquele jardim e trocar umas ideias com ele, sabe o que ele fez? Ele teve a moral de colocar uma coruja, ó. Você sabe o que eu estou falando, né? Roupa íntima. Ele tampa agora a intimidade dele, tampa da esposa, e de mão dada fala: fala mesmo, mestrão, estamos aqui, o que você está querendo? Como se nada tivesse acontecido, mano. E Deus olha e fala: ué, eu não falei para você não comer? A primeira pergunta dele foi: quem te falou que você está sem roupa, mano? E ele devia ter falado bem mancada mesmo: ó, tô aqui, tô... Não, sabe o que ele fez? Ficou quietinho. E ele falou assim: eu não falei para você não comer? A hora que abriu a boca fez merda. O que ele fez? Foi a mulher que você me deu, parceiro. A culpa nunca é nossa, tio. E agora ele pega e fala assim: poxa, talvez a mulher se posicione. E aí, mulher, seu marido ensinou, você não fez. O que ela falou? Foi a cobra que você criou. A culpa sempre é de alguém, mano. Essa semana vai acabar esse barato aqui. E na sua semana você talvez vai pá de novo. Você vai falar que a culpa é do bar que está lá. Mas a decisão é sua. Entende? E eu falo uma coisa para você com autoridade, porque estudo isso há muito tempo. São 14 anos mexendo com isso. E eu vou falar para você: o problema de todo mundo nunca foi a droga.
problema das pessoas não é o álcool que ela se viciou. O problema das pessoas é o que direcionou ela a usar. Consegue entender? O problema não é o crack velho. O problema é o que me direcionou a usar o crack. Qual é o problema? E geralmente as pessoas que estão nessas condições, vai para uma casa de recuperação e entende que tem que ficar pelo menos 3 meses para desintoxicar, pelo menos para o cérebro começar a respirar e pensar sobre decisões. Geralmente essas pessoas vivem esses 3 semanas, essas 3 meses, e aí começa a doer o que não doía. Porque é xilocaína, depois da xilocaína tem mais um, bem fortão, e depois vem a cocaína, olha que louco. Aí usa esses monte de coisa, o dente que doía não dói mais por causa da droga velha, aí quer mudança, mas ó, daqui 3 meses, no máximo 2 semanas, aquele dente que não doía começa a doer, porque o efeito está indo embora. As costas do velhinho que achava que era o super-homem, começa a doer. E esses caras, geralmente dentro de casa de recuperação, eles começam a falar, quer saber de um barato? Vou tomar um chazinho do Jatobon e vou embora sem concluir as ideias. Só que ainda assim, mesmo que consegue desintoxicar e ficar firmão, aí tem uma coisa, o qual? A parte mais difícil. E a parte mais difícil é você enfrentar de cara limpa aquilo que te levou a usar droga. E aí tem que ser homem pra caramba, tio. E pra ser homem pra caramba, sem entender que a única forma de mudança é estando em Cristo, aí precisa de mais de um conhecimento de entender que não é que você é um tabuleiro, não é que você é uma pecinha de um tabuleiro, mas é que já existe um plano para que você seja salvo novamente. Já existe um alguém que na situação que você estava depois da queda, quando a Eva comeu, sabe o que a minha alma e a minha parte espiritual, o que a minha parte espiritual fez de Deus? Ela foi desligada. É por isso que o batismo, ou vou melhorar, é por isso que religião significa religar. Mas a religião traduzida no nosso país é sambada. A religião, eles falam que é um lugar onde as pessoas acreditam que de alguma forma é ligada em Deus. Eles colocam a religião como se fosse as 4 paredes e a forma dos cultos que ele tem, entende? Mas a religião no sentido palavra é religar. Então, sabe o que aconteceu com a minha parte espiritual? Minha parte foi desligada de Deus. E agora eu que sou alma fiquei fraquinho e o corpo virou um monstro. Por quê? Ele foi expulso do Éden e não come mais. Agora se torna imediatista e tudo ele quer para agora. Agora, depois da queda, o homem não olha para a mulher mais com amor, cuidado e cuidado ajudadora. Agora ele já olha para ela falando, agora ele quer sanar o desejo da carne a qualquer preço, porque agora ele se tornou imediatista porque conheceu a morte. Olha que louco. Agora a concupiscência da carne, que é a vontade descontrolada, me gera a eu dominar, eu carne, dominar o que eu realmente sou, que é a alma, a parte espiritual. Então a parte espiritual que dominava o corpo porque era ligada em Deus, ela é desligada de Deus. Olha que louco. E agora a parte física se torna um monstro, porque sabe que vai morrer, porque o salário do pecado é o quê? A morte. E agora, já que o salário do pecado é a morte, o corpo sabe que vai morrer, então ele quer saciar tudo. E a alma gostaria muito de ter força e falar, mano, isso é errado, mas não dá para fazer, não pode, é errado. Ninguém faz a coisa errada sem saber que é errado. Mas é como foi falado. A televisão está lá, a Globo é uma bosta, mas quem aperta o botão para ligar? Entende? O celular está lá, você pode apertar o botãozinho vermelho e segurar que desliga. Mas a porneia é muito mais forte e o corpo está decidindo muito sobre isso. E a alma fala, não pode, não dá, não pá. Mas aí o corpo vai e aperta, a alma usufrui das coisas do corpo. E o arrependimento, principalmente esse da alma, que é a decisão, o centro de vontade, sentimentos, fica totalmente zoado. Fala, mano, o que eu fiz? Sente vergonha. Paulo sentia isso direto quando ele falava assim, quando é que eu vou ser dispensado dessa cadeia chamada corpo? Quando é que esse corpo vai morrer e me deixar livre? Quando é que eu saio dessa porqueira desse corpo e vivo eternamente? Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal está eu fazendo toda hora. Olha que louco. Um cara que entendeu essa história já tinha a dificuldade de conseguir falar um não para as coisas que era zoada. Aí você imagina nós que foi desligado, o corpo se tornou um monstro, tudo que o mundo oferece eu abraço, vou conhecer a morte e ainda não conheço um caminho de me levar de volta a ser ligado na parte espiritual. E aconteceu isso durante muito tempo. Nessa trajetória nós fomos presos, condenados à morte e morte eterna.
Só que aí agora você precisa entender que o bombeiro salvaria nós do fogo. Jesus veio para nos salvar dessa morte eterna. Quando Jesus vem, ele olha para você e fala o que ele falou para os discípulos, que é o que eu li ali, eu concluo por aqui. Mais 10 minutos eu acabo. Quando ele olha para você, ele mostra o reflexo do que ele fez com os discípulos. Ele andou com os discípulos durante um bom tempo. Ele ensinou os discípulos durante vários tempos sobre isso. E ele começou a falar para os discípulos, por exemplo, os caras esperavam um rei que matasse e tomasse agora de volta o reinado para os judeus, vamos dizer assim. E agora vem um cara que vem e os caras falam, e aí, quando é que a gente vai restaurar Israel? Quando é que a gente vai pegar esses caras no boxe, tirar esses romanos de perto de nós, matar esses reis tudo? Quando é que nós vai fazer? Aí Jesus olha e fala, mas eu não vim matar ninguém. Na verdade eu vim foi morrer, mano. E aí os caras dão um passo para trás e falam, você é louco, eu vou correr com esse cara nunca. Porque eles esperariam que o rei viesse, mas esse rei veio para morrer. Mas ele veio para nos livrar de algo que não é o físico simplesmente. Porque a morte, o salário do pecado é a morte, todos vão morrer. Só que o problema é que você na tricotomia não é esse corpo que morre e volta para o barro. E nem o espírito, que é o sopro de vida que quando você morre, volta para Deus. Você é uma alma que foi feita para ser eterna e continua sendo eterna. Foi. Só aponta, só que eu quero rir também. Só assim, ó, só assim, ó. Cansou, né, João? Pediu um favor e falou que é nós. Estou concluindo, filho. Aqui. Você é uma alma que é eterna. Só que agora tem uma coisa e um problema. Qual é o problema? A queda te fez você ser desligado de Deus. E agora você está preso dentro desse corpo que só quer pecar. Agora qual é a forma de eu ser ligado novamente em Deus? Só existe uma forma. E Jesus pega e explica para os discípulos de todo jeito, os caras não entendem. Ele vem e fala para os caras assim, olha, é necessário que eu vá para que o outro venha. E aí Pedrão mesmo, que foi ministrado aqui, você é doidão? Vai para onde? Você é louco? Fica com nós, você não precisa passar por isso. E Jesus, afasta de mim, Satanás, é necessário que eu vá, porque senão o outro não vem. E se o outro não vem, vocês não serão consolados, nunca serão convertidos. Na verdade, é necessário que eu vá, deixa eu ir. É necessário que o Filho do Homem padeça na cruz e seja envergonhado. E os caras falam, você é doido, mano, não faz uma coisa dessa, filho. Pra que você vai entrar nisso? Você não precisa. E ele fala, mano, pelo amor de Deus, todas as vezes que Jesus falava, é necessário que eu morra para que vocês tenham vida, os caras se levantavam porque a presença de Jesus era agradável demais para os caras. Está falando de um cara que olhava para os caras e falava, amigão, os caras estão cobrando nosso imposto, faz o seguinte, vai naquela pedrinha, atrás daquela pedrinha, vai numa rocha, dentro d'água você põe a mão, pega um peixe, dentro da boca do peixe tem uma... Quem não quer ficar perto desse cara, mano? Os caras iam lá, metiam a mão, tava lá e pá, não acredito, era uma baita oportunidade, se pá até ficar milionário, hein? As pessoas começavam atrás do império que foi pregado, mas depois que entenderam, eles falaram, eu abro mão de tudo para ter esse legado realmente, mano. Agora, todas as vezes que falava é necessário que eu vá, eles arrumavam uma briga. Na última vez que ele conversa sobre isso, aí entra nesse negócio aqui. Ele fala, é necessário que eu vá porque eu vou arrumar morada. Eu preciso ir, arrumar as coisas. E depois eu volto para buscar vocês para morar comigo. E aí os caras falam, o Felipe, né? Quem falou aqui? Quem falou? Tomé ou Felipe? Que você leu? Hã? Quem que falou? Aí o Tomé agora olha para ele e fala assim, ei mano, você fala pra caramba sobre ir, sobre ir pra lá, mas como é que a gente vai atrás de você se a gente não sabe o caminho? Aí ele pega e fala, mano, vocês não entenderam nada, eu sou o caminho. Só que esse caminho é de verdade. E no final te devolve o que você perdeu, que é a vida. Sabe o vazio que a gente sente? Sabe o vazio que a gente sente achando que pode ir para o goró? A saudade de alguma coisa que a gente sente e acha que pode enganar pessoas com a mentira. Sabe, é só porque estamos desligados. E aí eu sinto uma falta de ser ligado novamente a um pai. Eu estou órfão quando estou desligado. Aí quando eu estou órfão eu fico mendigando amor. Alguém me ama, por favor, pega tudo que eu tenho. Alguém me ama, alguém me ama. Qualquer uma, pode ser feinha, sem dente, pode ser zoada, pode ter eu e mais alguém, mas por favor, alguém me ama. Por outro lado, tem que saber que o corpo vai morrer. Você não queria nascer e nasceu. Sou dono da minha vida.
Não queria nascer e nasceu. Não quer morrer, infelizmente, ou felizmente, vai morrer. Você não é dono nem da sua vida. Agora a oportunidade que temos ao levantar a mão, ao colocar a mão no coração e declarar: olha, Senhor, eu te aceito como fiel e único Salvador e Senhor da minha vida. Põe meu nome no livro da vida. E deixa claro assim, ó, quando você abrir a boca e falar, Deus não é surdo, né? Não, né? Deus é onisciente, potente e presente. Mas quem precisa ouvir essa declaração sua é o Satanás, que tinha autoridade sobre a sua vida, mas vai continuar tendo se você não tiver o entendimento do que você fez. Entende isso? Primeiro passo, nome no livro da vida, está tudo certo. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é ser ligado novamente. Como é que eu faço para ser ligado novamente? Pensa direitinho em tudo que você falou, no tempo que você vai passar. Fica perto de quem é crente, porque o próximo passo vai fazer com que você seja ligado em Deus espiritualmente, para conseguir ter força para falar para a carne: não, eu quero, mas eu tenho o poder de falar não. Mas como é que eu faço para ser ligado? Nicodemos colou com Jesus e falou: e aí, como é que eu faço para ter essa vida eterna? Ele disse: se você não morrer e não nascer de novo. Aí ele fala: ué, mas você quer que eu morra e volta para a barriga da minha mãe? Ele fala: não, o que é nascido da carne é carne, o salário do pecado é morte. Já era, ali você resolve com a morte. Mas o que é nascido de novo no Espírito, o que é nascido de novo, o que é religado. Qual é a única forma de eu ser religado? Qual é o único caminho? Qual? Qual é a religião certa a seguir? Se é a única pessoa que me religa novamente ao Pai, eu não posso ter dúvida então que a religião, aquilo que me liga novamente ao Pai, é isso que vocês fizeram no primeiro culto. Mas agora é a hora que eu falei para vocês, mano. Precisa separar os meninos dos homens, porque com o entendimento você não nega mais aquilo que Jesus fez com você. A não ser que você entenda realmente agora e falar assim: ó, na moral, Jesus, muito obrigado, eu não quero mais ser ligado novamente no Pai. Tá muito bom assim. A minha carne é da hora, eu vou usufruir de tudo que pá. E agora, na certeza, se eu morrer, eu sei para onde eu vou e quem é o meu papai. Nisso são manifestos os filhos de Deus e o filho do diabo. E aí você escolhe qual é o pai que você quer chamar. Ou se você escolhe ser o menino para sempre, ou você se torna um homem nos posicionamentos e ajudar nós a ganhar o planeta. Mano, quando você voltar para sua quebrada e for diferente, as pessoas vão começar a enxergar em você algo que é diferente, porque agora você vai estar ligado. Qual o próximo passo? Não perca a oportunidade de procurar uma igreja da hora, congregar, um pastor top para cuidar de você, mano. E a partir desse pastor, ele vai te direcionar a um batismo que vai fazer com que a sua parte espiritual seja totalmente ligada novamente em Deus. E aí é continuar buscando santificação. E aí no dia após dia você vai conseguir falar para a carne assim: não, eu quero muito também, mas não vou usufruir disso aí não, porque isso aí vai me arrastar para a morte eterna. Fica de pé, por favor. Eu vou falar uma coisa e eu queria só que você guardasse para sempre, tá bom? Guarda isso para sempre. Eu vou orar e passar para o pastor. Guarda isso aqui para sempre, ó. Quando nós estávamos presos e condenados à morte, nós estávamos na escuridão. A Bíblia tem várias traduções e sombra das coisas que hoje tem. É tudo coisas que a Bíblia fala lá atrás, o Novo Testamento fala sobre isso, mas você precisa organizar isso na sua cabeça. Às vezes as pessoas falam assim para você: ah, qual é o seu chamado? Vou dizer assim, do nosso irmão que toca aqui, ó. Qual que é o seu chamado? Geralmente as pessoas que tocam falam: ah, o meu chamado é ser levita. Ele erra duas vezes, mas eu vou falar só de uma coisa. O único chamado que uma pessoa tem é quando ele estava nas trevas, desligado de Deus. Deus tem um chamado para ele. Qual é esse chamado? Sai das trevas e vem para a luz. Só existe um chamado de ser salvo. E depois que você sai das trevas e vem para a luz, você se torna, o nome disso é eclésia, né? Tirados para fora. E aí você se torna a igreja. E quando a gente fala que a igreja sou eu, não é que a igreja sou eu porque eu não quero congregar. Não é nada disso. A igreja sou eu porque eu fui tirado para fora e agora eu sou a eclésia. Aonde eu vou congregar? É uma congregação onde várias igrejas
juntas adoram a Deus. Olha que louco. Só que dentro disso você passa agora, já que você é uma eclésia, já que você é uma igreja, você passa a ter uma missão. E qual é a missão de quem se torna igreja? A missão é ir lá naquele lugar que é o escuro e oferecer o chamado, porque Deus nunca vai abrir a bocona e falar para alguém que está nas trevas Ele mesmo. Ele vai precisar usar alguém. E por isso que viajamos o planeta, para ganhar algumas pessoas que consigam se posicionar, para ganhar alguém e fazer essa missão que nós como eclésia tem que fazer. Então o chamado, ser salvo. A missão, ir lá e pregar o evangelho para quem é criatura na escuridão, para que elas venham e se tornem eclésia e se tornem logo uma igreja. Agora, como é que eu vou fazer isso? Agora eu posso usar o meu vocacionado. Se toca, toca, se prega, prega, se canta, canta. Mas se você falar que canta, mas não canta aquilo que liberta, é uma grande perca de tempo. E você quer saber onde as pessoas dão credibilidade? A maioria das vezes é quando a pessoa olha e fala: tá diferente, hein, bro? O que você tá tendo? Aí você vai e faz o quê? Deixa eu falar uma coisa pra você, toma. E a pessoa abraça, você traz, somos 2. E depois que é 2, se cada um pega um, vira 4. E depois de se é 4, bora pegar um direitão, vamos ganhar um cara que é difícil, mas se converter vai ser top. Bora ganhar um cara igual o malucão famoso ali, vamos, vai os 4 em um só. Porque a gente sabe se investir nesse que é conhecido, quando ele se posicionar vai ganhar mais um monte. Bora nele. Agora nós somos em 5. E agora se cada um pegar um, eu vou falar para você, nós somos em quanto? Em 10. Se cada um pegar um, fica 20. Agora se de 10 um só dá certo, mano, é perca de tempo. Eu sei que você está com sono, mas na moral eu vou te pedir, faz essa semana, esse final de semana, ser o melhor final de semana da sua vida, no sentido mudança, no sentido aceitação de verdade. E quando chegar nos lugares, não esquece do chamado que você teve para sair das trevas. E você não esquece de uma coisa: tem muita gente que você ama que precisa sair de lá também. Amém? Fecha seus olhos um pouquinho só. Lembra quando eu disse que o problema não é o goró, mas é o que me leva nele? Vai chegar uma hora, que talvez não precise ser aqui, se eu tivesse tempo seria, mas vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar esse problema de cara limpa. Ninguém quer morrer, as pessoas querem parar de sentir a dor que sente. Ninguém quer ser depressivo. É que a única forma é se escondendo desse problema que ninguém tem coragem de enfrentar de cara limpa. Mas eu vou falar para você de novo. Vai chegar uma hora que você vai precisar resolver esse problema de cara limpa. E eu só quero te fazer um pedido. Conta com a igreja. Conta com quem é crente de verdade. Conta com pessoas que conhecem a verdade. Porque essa luta aí você não vai guerrilhar sozinho, a não ser que você queira. Amém? Deixa eu orar para você. Deus, que foi ministrado a sua palavra, Pai, quero te agradecer por oportunidades como essa. E Espírito Santo, onde achar um coraçãozão aberto, entre e faça morada, Pai, porque o Senhor nos chamou para ser a eclésia, para que o Senhor possa morar dentro. Deus, e quando o Senhor mora dentro de nós, o que vaza de nós é a sua presença. Quero te agradecer, Pai, porque aqui muitos corações, eu tenho certeza, Pai, que foram alcançados no decorrer desse projeto. Continua abençoando, e que esse projeto, como as outras vezes, possa marcar o coração de cada um deles, Pai. Que eles possam decidir o melhor. Que na hora da proposta, Pai, que eles possam escolher vida em vez de morte. Que eles possam escolher bênção em vez de maldição. Que eles possam ser referência, Pai, em vez de ser escândalo para a igreja. Deus, a nossa cota foi feita, Pai. Deus, que eles possam entender que se eles se fortificar em Ti, esse fantasma que assombra, essas dificuldades que não tem coragem de enfrentar de cara limpa, eles vão conseguir passar por isso sim, porque o Senhor vai estar conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada família aqui representada, Pai. O Senhor sabe como está naquele lugar. Deus, codependente, os dependentes, aqueles que vivem uma vida junto com eles, aquelas que pegam a fila do jumbo, que foi visitar na cadeia e que acredita, Senhor, na mudança, Pai. Que o Senhor possa honrá-los, trazendo, Pai, a mudança para eles também, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos esse povo para a glória do Seu nome. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.